Alô, meu povo do quinto ano. Hoje é sexta-feira, dia 25/9. Olha que a gente tá já chegando no finalzinho do mês, não é? De setembro. Chegamos aí também na primavera, não é? A estação das flores. Olha só, quinto ano. Hoje a gente vai trabalhar o livro de oficinas. Isso mesmo. Tia Fabiana vai dar aí uma folguinha em matemática com o quinto ano e a gente trabalha o livro de oficinas hoje. Pega aí o livro de oficinas e vamos ver aí o que foi que a gente parou. Vocês levaram para casa a atividade avaliativa 2, não foi? Mas aí tia Fabiana fez essa explicação lá na aula online dessa atividade avaliativa 2, não foi? Que a gente falou sobre a unidade 1 e a unidade 2. Quem lembra? Não foi? E aí a gente falou sobre sonhos, não foi? Sonhar, metas, não é? Falamos também sobre empreendedorismo. Essa foi. E falamos também sobre o dia do empreendedor. Não foi que tia Fabiana até falou que o dia do empreendedor é o dia do aniversário dela. Hoje a gente vai trabalhar, porque a gente trabalhou, gente, o livro de oficina de negócios no dia 28/8. Olha só, quase um mês sem pegar nesse livro. Então, pega teu livro de oficinas e vamos lá. O último assunto que a gente vem trabalhando é proposta e projetos, não é? E aí a gente viu aí a questão dos alimentos, de alguns alimentos, não é? Ricos aí em proteínas, em vitaminas, em fósforo, em potássio. Foi uma misturada de oficinas que entrou até ciências, não foi? Mas aí a gente parou na página 63, página 64. Tem aí a questão de oficina, não é? A gente não imaginava que a gente ia ter aí essa pandemia. E o livro, ele coloca muito um trabalho em grupo, um trabalho em colegas, não é? Com colegas. Lógico que a gente não vai poder fazer isso por enquanto, por conta dessa pandemia, não é? A gente não tem aí nem previsão de quando a gente vai voltar, não é? Se voltar, a gente vai utilizar todas as normas, né, todos os cuidados para voltar. Se não voltar, a gente precisa aí colocar para frente os nossos conteúdos. Não é verdade? A gente não pode deixar para trás, não é? A gente tem que seguir em frente. Esse é o novo normal, é o que a gente tem para hoje e a gente está aí trabalhando, dando as nossas aulas, né? Trabalhando, vocês aí em casa assistindo as aulas, tia Fabiana aqui dando essas aulas, tá bom? É um pouco diferente, tia Fabiana, mas, não é? Vamos utilizar o mais sem o i, mas, porém, entretanto, aula de português, tia Ana, é muito importante que a gente tenha essas aulas. Pior é se não tivesse nada. De uma certa forma, a gente está aprendendo de uma maneira diferente, correto? Olha só, ele diz aqui na página 65 o seguinte: depois de compreender a importância do reaproveitamento integral dos alimentos, que tal realizar uma pesquisa e elaborar uma lista com nomes de receitas feitas com os alimentos reaproveitáveis? Organize a lista da seguinte maneira. E aí ele colocou doce, salgados, sucos e saladas. Eu tenho aqui a sugestão e eu quero compartilhar com vocês. Se vocês souberem de mais algumas, vocês colocam, acrescenta, tá certo? Mas vamos lá, copiar aí a sugestão que o livro colocou pra gente. Por quê, tia Fabiana? Porque na última aula a gente trabalhou sobre isso, não foi? Sobre a parte de alguns alimentos que podem ser reaproveitáveis. E a gente falou também da questão da higienização desses alimentos, a gente falou do desperdício de muitos alimentos que acontece. E aí, o livro ele mostra que muitos alimentos eles podem ser reaproveitáveis. E aí ele dá algumas sugestões. Vamos lá? No doce, gente. Doces, tá certo? Aqui é doces, aqui é salgados. Aí
embaixo é sucos, correto? E do lado do suco é saladas, que tia Fabiana vai colocar aqui. Saladas. Você vai seguir pelo nome, tá certo? Vamos lá. No doce ele botou bolo de casca de banana. Aí você vai botar ó, bolo de casca de banana. Correto? Aí ele botou geleia, olha só, geleia de casca de abacaxi. Eu não conhecia, viu, gente? Falar a verdade, eu não conhecia, não. Depois ele botou doce de casca de maracujá. Doce de casca de maracujá. E por último ele botou pudim, esse eu conhecia. Pudim de pão amanhecido. Amanhecido. Que a gente diz o pão dormido, não é o pão do outro dia. Que muitas vezes a pessoa nem come, joga ali aquele pão fora. Esse pudim aqui eu conhecia, que é o pudim do pão amanhecido. Agora, esses outros, o bolo de casca de banana, eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz, tá certo? Salgado, assado de purê, assado de purê. Olha só, gente, tia Fabiana, a minha mãe tem uma receita e ela faz, coloca, gente, não tem problema, tá certo? Bolinho de arroz, eu conheci o bolinho de arroz. Bolinho de arroz, correto? Esfirra de frango, também conhecia. Esfirra de frango, conhecia também. Panqueca verde, eu já ouvi falar, mas nunca fiz. Panqueca verde. Bolinho de casca de batata, não conhecia. Bolinho de casca de batata, eu não conhecia, tá certo? Vamos ver agora sucos. Vamos lá para o... No suco eu tenho suco de casca de maçã. Suco de casca de maçã. Eu já ouvi falar, mas eu nunca tomei. Suco de casca de abacaxi. Olha só, e aí ele vai dizer, ó, suco de casca de abacaxi. Esse sim, sei que é muito bom. Abacaxi com hortelã. É ótimo, gente. Hortelã. Aí ele bota mix, não é? Misturado. Casca de abacaxi. Abacaxi. Pera. Manga. Maçã. E goiaba. Isso aí é tudo com a casca, não é isso? E aí faz a misturada. Casca de abacaxi, pera, manga, maçã e goiaba. Na salada, ele fala da salada de cáscara de abóbora, que é o jerimum, que a gente conhece aqui como jerimum. Eu já ouvi falar também. Salada de casca de abóbora. E salada refrescante de arroz. Olha só. Se você aí tiver mais sugestões, você pode colocar, tá certo? Vocês podem dar pausa aí no vídeo, não é isso? Porque a tia Fabiana vai precisar
dar continuidade ao nosso conteúdo, eu vou precisar ir para frente do quadro, tá bom? Ou então você deixa, depois você volta, dá uma pausa e continua. Lá no finalzinho, ele diz o seguinte, ó, depois de realizar o levantamento de receitas com reaproveitamento integral dos alunos, dos alimentos, junte-se aos seus colegas e faça a seleção das receitas que serão degustadas na feira do pequeno empreendedor. Gente, eu acredito que a gente não vai poder fazer essa feira, não é? Porque a gente está aí nessa pandemia, não é? Mas o importante é que a gente aprendeu, não é? Aí vários doces, salgados, sucos e saladas, não é? E o importante é a gente aprender, tá certo? Esse não é o momento de fazer a feira, mas vai chegar um momento da gente fazer aí novos projetos. A gente já está aí com um projeto muito massa, que é o projeto dos jogos matemáticos, não é isso? Página 66, e aí ele diz assim, já temos algumas opções de deliciosas receitas para expor na feira. Confira a seguir. Doce de entrecasca de melancia. Gente, eu não conhecia. Vamos ler? Ingredientes. E aí entra a matemática, não é? 1 quilo de entrecasca de melancia ralada. A metade de 1 quilo de açúcar mascavo. Açúcar mascavo, gente, é aquele açúcar que é amarelozinho, marronzinho. 3 colheres de sopa de suco de limão. 200 ml de água. Modo de preparo. Preparo da calda. Coloque o açúcar e a água para cozinhar até o ponto de fio, de modo que permaneça transparente. Preparo do doce. Leve a entrecasca para cozinhar com um pouco de água. Depois, adicione a calda de açúcar em ponto de fio, junte ao suco de limão, deixe cozinhar por mais de 5 minutos e desligue. O ponto certo é quando a calda começa a ficar mais espessa. Suco de casca de frutas. Bata no liquidificador 2 xícaras de chá de casca de frutas bem lavadas. Meio litro de água e açúcar a gosto, no caso de abacaxi. As cascas devem ser cozidas por 15 a 20 minutos. Eu não sabia, gente. Eu colocava era a casca toda, não vou mentir. Coe e sirva gelado. Sugestão. Prepare este suco com casca de pera, goiaba, manga, abacaxi ou caqui. Salgadinho de semente. Use as sementes de abóbora, melancia, melão ou salgadinho, como salgadinhos. Basta lavá-las bem e salgar. Deixar secar por 24 horas e levar ao forno para torrar. Também eu não conhecia. E vamos lá. Pequenos negócios, grandes ideias. Além de vender os alimentos, organize com seus colegas um livro de receita para ser vendido na feira. Selecione aproximadamente 15 receitas com imagens, ingredientes e modo de preparo. Tire cópia e grampeie as páginas. Aproveite o espaço e crie você mesmo a capa do livro de receita. E aí ficou para que vocês, eu vou pedir somente para que vocês criem a capa do livro de receita, tá certo? A gente não vai fazer esse projeto agora. É importante colocar no final de cada receita os seguintes itens: rendimento, ou seja, quantas porções, para quantas pessoas vai dar, informações nutricionais, como calorias, proteínas, carboidratos e gorduras. E aí, a gente termina essa parte. O que é que tia Fabiana apenas quer? Quer que você faça aí uma capa do livro de receita. Ah, tia Fabiana, meu livro de receita vai ser de sucos. E aí você vai imaginar uma capa com livro que tem a ver com suco, né? Que vai estar relacionado a frutas e você vai fazer sua capa. Ah, tia Fabiana, eu pensei no livro de doces, não é? E aí você vai colocar uma capa relacionada aí a doces. Não esquece que tudo isso aí, né, todas essas receitas aí, tá relacionada a reaproveitamento dos alimentos. Então, tudo vai ter que estar ligado com o conteúdo que a gente vem estudando,
tá certo? E aí a gente vai para a página 68, que ele diz assim, ó. Valorize o que sempre esteve perto de você. O que será que ele quis dizer com isso? Vamos lá? Comida no lixo. Tem uma coisa que eu fico muito triste, é quando eu vejo comida jogada no lixo. E eu falava muito na escola, né? Na hora do lanche. Quando eu via lá que jogava, às vezes, abria o biscoito, não tá com vontade de comer, joga lá no lixo. Abria o Danone, não gostava, jogava no lixo. Pegava a maçã, dava uma mordida e jogava no lixo, né? E aí a gente sabe, quando a gente estudou aí, oficinas, a gente falou muito dessa valorização do dinheiro, né? A gente tem que saber valorizar de onde vem a nossa alimentação. E olha que agora a gente está passando por um momento bem difícil, viu? Porque alimentos tá bem caro, né? Então, cada vez mais a gente precisa valorizar o nosso dinheiro. No caso de vocês, né, que são ainda criança, pré-adolescente, precisam valorizar o dinheiro que vem aí da mamãe e do papai. Não é verdade? Vamos lá. Comida no lixo. O desperdício mundial de 1/3 de alimento aumenta o aquecimento global. 1/3 dos alimentos que o homem produz vai para o lixo, denunciou recentemente a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Esse desperdício de alimento é muito sério, porque causa vários problemas. Não ajuda a minimizar a fome do mundo e ainda aumenta as emissões de gases do efeito estufa, o que eleva a temperatura da Terra, o chamado aquecimento global. E aí, gente, quando a gente fala em desperdício de comida, a gente tem que imaginar que muitas pessoas aí passam necessidade, né? E por conta dessa pandemia que a gente está vivendo nesse momento, a gente sabe que muitas pessoas perderam aí seus trabalhos, os seus empregos. Quando a gente sai um pouco, vai lá no centro da cidade, a gente vê a quantidade de pessoas que está dormindo na rua, né? Que perdeu a sua casa, a sua moradia, perdeu o seu emprego e não tem como se sustentar, não é? E aí, quando a gente fala desse desperdício, né? A gente imagina aí a quantidade de pessoas que precisa. Quando a gente sai na rua, que a gente para o carro, para o ônibus, a gente vê ali a quantidade de pessoas que está pedindo dinheiro. Já viram aí algumas pessoas que vieram de outro país da Venezuela, que eles botam muito no cartaz, estou com fome, me ajude, não é? E aí, para onde vai essas comidas que são desperdiçadas? Ela vai para o lixo, não é? E ela não só deixa muita gente com fome, como ela também é um problema agora nessa questão do aquecimento global. Então, a gente tem aí 2 problemas, não é verdade? Vamos continuar? Todos os anos, cerca de um terço, bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados, além de toda a energia, água, terra e os produtos químicos necessários para produzi-la e descartá-la. Muito bem. Ele quis dizer que se esse alimento foi jogado fora também a água, a energia, a terra e os produtos. Claro, tia Fabiana, porque para o feijão chegar na nossa mesa, ele precisa ser plantado, né? E ele precisa ser adubado, né? Ele precisa ser aguado, né? Existe ali todo um procedimento, né? O feijão não vai chegar na mágica na minha casa, não, né? O extrato de tomate, fez uma mágica e chegou o extrato de tomate? Não, ele passa por todo o procedimento, desde a plantação até a parte da fábrica, não é verdade? Plantou o tomate, não é? Aí vai todo aquele processo. Para plantar o tomate, eu preciso do agricultor, eu preciso daquela água, não é? Eu preciso da terra boa para adubar. Depois ele vai passar pela indústria e aí vai precisar daqueles profissionais, daqueles produtos para poder chegar até o extrato de tomate. E quando eu desperdício, eu estou desperdiçando uma série de coisas. A tia Fabiana, a energia, claro, a energia. E na fábrica? E na indústria? Se faz as coisas no escuro? Não, a gente vai utilizar a energia. Correto? Vamos lá. Cultivar leva tempo e é necessário água e terra. Ao jogá-los fora, também estamos desperdiçando todos esses elementos da natureza. Tudo isso gera uma emissão de cerca de 3,3 bilhões de toneladas de gases
de efeito estufa e uma perda de 1,7 trilhão. Em países da Europa e nos Estados Unidos, o consumidor compra comida demais e joga fora, o que não come. O alimento estraga, porque não há o planejamento dentro de casa. Em outros países, como o Brasil, além de os consumidores comprarem mais do que precisam, a agricultura carece de práticas mais eficientes e de mais adequado para o armazenamento dos alimentos produzidos. Então, aí a gente vê dois problemas, não é? A família que compra demais, não é? E a questão da indústria, da agricultura, que não tem práticas eficientes para armazenar esses alimentos produzidos, não é? Então, a gente tem aí dois problemas. E é um problema mundial, não é? Porque a gente vê aí outros países também com esse mesmo problema. Olha só, você conhece seu próprio lixo? Somos responsáveis pelo lixo que produzimos. Mesmo sabendo que a coleta seletiva e o reaproveitamento de materiais são atitudes que podem ajudar a minimizar o problema gerado pelo lixo, é imprescindível que pratiquemos o consumo consciente dos materiais e alimentos. Vamos começar conhecendo o nosso próprio lixo. Observe os itens que estão na lixeira da sua casa. Às vezes a pessoa não quer nem ir no lixo porque tem nojo, não é? Mas o lixo é a embalagem daquele alimento que a gente utilizou, é o resto da comida que a gente comeu, não é verdade? Registre na tabela encontrada na página seguinte, pesquise em livros ou na internet o tempo de decomposição dos materiais que você encontrou na sua lixeira e complete a tabela. Agora responda de acordo com o que se pede. Letra A. Entre os materiais observados, havia resto de alimentos que poderiam ser reaproveitados? Quais? Quando você joga lá o lixo, será que existe ali algum alimento que pode ser reaproveitado? E olha que a gente viu aí que muitos alimentos podem ser reaproveitados, não foi? B. A maior quantidade do lixo é de matéria orgânica ou de matéria reciclável? E aí a gente vai ver o que é matéria orgânica e o que é matéria reciclável, não é? E aí você pode pesquisar na internet para ver essa diferença. C. De onde vêm os materiais usados nos itens que foram encontrados no lixo? E aí? De onde vêm esses materiais? Não é? Quando você joga ali o saquinho, a embalagem do biscoito, de onde vem aquele material? D. O que você achou da situação do lixo produzido na sua casa? A partir do que você aprendeu sobre o reaproveitamento integral dos alimentos, que atitude você tomará daqui para frente? A gente viu que muitos alimentos podem ser reaproveitados. Você olhou para o seu lixo da sua casa. O que você pode mudar? O que daqui para frente você pode fazer para mudar essa situação? Não é isso? E aí, a gente vai para a página 70, que vai para casa 69 e 70. Preencha a tabela com as informações obtidas com a observação do seu lixo. Analise seu lixo. Jogamos fora. O que é que você joga fora? E aí você vai colocar. Tempo de decomposição. Quanto tempo esse lixo passa para se decompor? E aí você vai precisar da pesquisa da internet, tá certo? Pesquisa aquele lixo e aí procura saber quanto tempo ele passa para decompor. E aí ele diz assim, ó, confeccione em seu caderno um cardápio para que os consumidores conheçam bem os produtos que serão vendidos na feira. Não, você não vai fazer isso agora. Para casa, vai a página 69 e 70. Deixa eu pegar aqui o lápis, o piloto, e eu vou botar aqui, gente, para não apagar o quadro. 69 e 70, casa, oficina. Hoje é dia 25, é isso? 25/9. Correto? Para casa, página 69 e 70. Eu vou colocar no meu livro para eu não esquecer. Casa. Você vai fazer só a parte que dá a decomposição, tá certo? Eu vou até marcar aqui para não esquecer. Até aqui. Esse não. Tá certo? Vamos lá. Casa. Coloca aí também no seu livro. A data de hoje, 25/9, página 69 e 70. Ok, gente?
Eu vou colocando aqui as datas. Também você tem o espaço na página 67 para você criar, não é, a sua capa do livro de receita. Não é isso que você também pode fazer agora ou deixar para mais tarde também, tá bom? Vamos lá? Terminamos nossa aula de oficinas, não é isso? Falamos aí sobre essa questão dos alimentos, do desperdício de alimento. Fica aí você precisa se conscientizar, precisamos, na verdade, não é? Nós todos precisamos nos conscientizar sobre essa questão do desperdício dos alimentos, não é? É um problema mundial, do mundo, não é? Não é só no Brasil, não é só na minha casa, não é só na sua casa. É um problema mundial de educação, na verdade, não é? A gente precisa se conscientizar disso, porque a gente vê que também está afetando o nosso planeta, não é verdade? Foi ótima a nossa aula, porque toda aula de oficina é um novo aprendizado, não é verdade? Eu costumo dizer que as aulas de oficina fazem com que a gente reflita, não é, sobre nossa vida, sobre nossas atitudes, não é, sobre o nosso comportamento. É muito bom o livro de oficinas, não é verdade? Faz com que a gente pense e repense de vários problemas, de vários conteúdos que ele lá apresenta. Amanhã é sábado, depois é domingo, e aí você pode descansar, aproveitar esse final de semana, tá certo? Ó, quinto ano querido, preferido de tia Fabiana. Tchau, tchau. Beijo e até segunda-feira, gente, se Deus quiser. Todo mundo se cuida.